a Jéssica do blog Trem Literário e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro They, Old Friend, volume 1, da autora Letícia Borges. Bom, pessoal, eu já comentei com vocês lá no meu vídeo de vlog, né, as leituras da semana, eu falei pra vocês que a Letícia, ela foi a minha aluna na época do ensino médio, eu dei aula de redação pra ela, e eu vi essa história aí sendo construída aos poucos, eu li alguns spoilers que ela estava escrevendo durante as aulas, e ver isso aqui materializado num livro, pra mim é muito, muito gratificante, principalmente por ver que eu pude participar da construção indiretamente, né, dessa história aqui, que o meu incentivo durante as aulas de redação fez uma autora, né, se emergir aí, né, nesse mundo que muitas vezes as pessoas estão mais ligadas em redes sociais, né, e não dão tanta importância para a leitura. Então ver aí a criação de uma autora para mim foi muito, muito gratificante. Eu fiquei muito feliz, então eu li esse livro aqui com muita alegria. Mas vamos à história, não é mesmo? Porque é isso que interessa neste canal, é saber sobre as resenhas e as minhas impressões desse livro. Bom, esse livro aqui, ele vai falar um pouco sobre a protagonista Audrey, juntamente com as suas amigas, a Sky e a Lavínia. Então esse contexto ele se passa dentro de uma sala de aula, dentro de uma escola. Então a gente está lidando com adolescentes aí, adolescentes provavelmente do ensino médio. E a gente tem uma personagem aí, a Audrey, que é a nossa protagonista, e ela começa a história aí contando que ela era uma grande nadadora, que ela tinha muitos sonhos, e logo nesse começo a gente encontra um grande amigo dela que propõe aí para que ela ajude ele a treinar para uma competição de natação. E ela fica um pouco assim porque a gente não entende neste começo por que ela desistiu do sonho dela de ser uma grande nadadora. Isso não fica claro pra gente aí ao longo da história. E aí ela se prontifica, ela diz que tudo bem, que ela aceita, mas a gente vê que tem um pouquinho, um resquício aí de mágoa envolvida nessa personagem, que a gente não sabe muito bem qual que é o conflito dela com esse garoto. E além disso, ao longo das páginas, a gente descobre que dentro dessa escola aí, a gente tem a figura do Woody Turner, que ele é um vilão aí da história, né? O grande vilão da história. Que quando a Audrey encontra o Woody Turner, grandes sentimentos voltam, um grande medo, um grande pavor desse garoto aparece no rosto da Audrey. E esse garoto começa a tornar a vida dela um verdadeiro inferno dentro da escola. Então a gente tem a abordagem de temas aí como bullying, esse medo de agressão, enfim, muito bem abordado nessa parte do livro. Então eu acho que é um tema importante aí que foi abordado. E aí, essa personagem aí, junto com as amigas, elas tentam, de alguma forma, descobrir quais são os próximos planos do Woody Turner e tentar se prevenir desse garoto aí, para que elas possam ter uma resposta melhor quando alguma coisa ruim acontecer. Só que o livro ele não gira em torno somente disso. A gente tem um grande mistério aí, acho que o grande mistério, o grande suspense do livro, ele é sobre o passado da protagonista. Como eu falei pra vocês, no começo do livro a gente não entende muito bem por que ela tem esse sentimento com esse garoto, por que ela tem medo do Woody Turner, o que aconteceu entre eles para ela ter uma reação tão negativa com esse garoto. Então tem muitas perguntas soltas aí e à medida que a gente vai lendo o livro, a gente vai entendendo essa protagonista, entendendo a Audrey, entendendo as escolhas dela e muitas das escolhas que no começo do livro pra gente parece um pouco absurda, um pouco fora da realidade, essas escolhas vão se encaixando, vão se ajeitando até que a gente consegue formular finalmente um perfil da protagonista e entender aos poucos o passado que ela tenta esconder até mesmo das grandes amigas. Então eu não posso falar muito sobre o passado da protagonista para não dar um spoiler para vocês, porque eu acho que esse é o grande ápice assim, do livro, é quando a gente descobre o que aconteceu com essa protagonista, por que ela teve essas reações, qual que é o passado dela com esses garotos e principalmente por que ela desistiu do sonho que era tão importante para ela de se tornar uma grande nadadora. Então tem muita coisa envolvendo o passado da protagonista e, gente, é uma leitura tão boa, é uma leitura que faz a gente refletir muito, sabe? Aborda temas importantes. Por exemplo, um dos temas aqui que foi abordado, que eu falei pra vocês, foi o bullying, mas não é o único tema, assim, que a gente precisa discutir na sociedade. Então, eu vou deixar para vocês descobrirem aí ao longo da leitura. Então, esse tema do bullying, eu acho que é importante porque hoje em dia, na escola, por mais que a gente fale, por mais que a gente trabalhe isso na literatura, esse bullying ainda acontece. Como mostra muito bem aqui no livro,
esse bullying acontecia de uma forma velada. Então não é todas as pessoas que viam, que presenciavam o bullying, né? Porque a gente tem aquela visão americana lá, que a pessoa vai lá, bate, né? Tem uma agressão física, que todo mundo fica vendo. Mas aqui no livro acontece a retratação do bullying exatamente como a gente vê no Brasil, né? Aquele bullying mais velado, mais camuflado, uma tortura mais psicológica com a vítima. Então a gente tem esse cenário muito bem construído, muito bem adaptado para a nossa realidade brasileira. E aí, gente, vocês ao longo das páginas, vocês vão descobrindo aí sobre a Audrey, sobre o passado dela, por que ela escolheu determinadas coisas e principalmente, né, o que ela deixou para trás, por que ela negou um sonho que era tão importante para ela, por algum motivo aí que vocês vão descobrir. Mas assim, o final ele foi extremamente inesperado, eu não imaginava um final desse aí para os personagens. É um final que ele traz novamente outros temas para serem discutidos, temas também muito importantes aí, mas eu não vou falar sobre o final, tá? Eu vou deixar vocês descobrirem aí ao longo da leitura. Então a gente tem aí um final bem inesperado, bem chocante, eu diria. Mas eu acho que, levando o contexto do livro, esse final ele foi muito bem colocado. Se tivesse terminado de uma outra forma, talvez esse livro não tivesse esse peso que ele teve no final da história. Então é um livro que eu gostei muito de ler, inclusive eu fiz várias marcações ao longo da leitura. Entre elas tem uma parte aqui inclusive quando eu fiz aquele vídeo lá da jornada do escritor que eu coloquei pra vocês no canal, que foi pra minha faculdade, foi um trecho que a autora destacou, então nada mais justo do que fazer uma homenagem pra autora e destacar o mesmo trecho, que eu até deixei separado aqui. Pelo valor que tivemos um para o outro, muito tempo atrás, as crianças que fomos, a verdade é essa, eu tenho segredos que te machucariam e você tem segredos que me machucariam, então terminamos por aqui. Quer fazer isso porque sabe que as minhas mentiras nunca alcançariam as suas. Você é a mancha na nossa amizade. Então tem um trecho bem forte aí. Se vocês quiserem saber que discussão é essa que aconteceu ao longo do livro, para a personagem ficar tão irritada, vocês vão precisar ler. Para comprar esse livro, ele não é vendido pela Amazon, então eu vou deixar o contato da autora aqui embaixo. Quem se interessar pelo livro, quem se interessar pela história, pode comprar diretamente com a autora. Eu vou deixar as redes sociais da autora aqui embaixo e aí vocês podem entrar em contato com ela e adquirir o seu exemplar de Day. Esse aqui tá autografado pra mim e esse aqui eu não dou pra ninguém. Gostei muito. Então, fica a dica aí de leitura para vocês. Mais uma vez, aquilo que eu tinha comentado nos últimos vlogs, tem muito autor aí nacional, muito autor iniciante, que eu acho que eu me enquadro nessa categoria aí de autor iniciante. Eu acho que a gente tem que apoiar sim a nossa literatura, os nossos autores iniciantes aí, e mostrar, né, para as grandes editoras que os autores iniciantes também podem produzir conteúdos incríveis. E falando em autores iniciantes, não tinha como não mencionar o meu livro, A Morte Oferece um Drink. Esse está sendo vendido pela Amazon. Vou deixar os links para vocês aqui embaixo, quem quiser, quem se interessar, quem quiser comprar meu livro e conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Então a resenha de hoje foi essa, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, já sabe, deixa o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe em todas as suas redes sociais, porque assim vocês também me ajudam na divulgação do meu trabalho. Um super beijo e até o próximo vídeo!